Eu vou começar falando sobre uma descrição desse caso clínico. Neste relato, abordamos um caso de um cão da raça Beagle, de 3 anos, que apresentou sinais clínicos compatíveis com uma infecção parasitária. O tutor notou que o animal estava mais apático, com diminuição do apetite e, posteriormente, passou a apresentar episódios de diarreias intermitentes. No exame físico, além da letargia, o veterinário identificou emagrecimento significativo e leve de distensão abdominal, levantando a suspeita de infecção parasitária. Foram coletadas amostras de fezes para análise laboratorial e, após alguns dias, o resultado confirmou a presença de ovos do Toxocara canis, com confirmação do diagnóstico. O tutor foi orientado quanto à importância do tratamento, não apenas para a saúde do cão, mas também para prevenir a contaminação ambiental e a transmissão zoonótica. Especialmente em crianças, o protocolo terapêutico foi iniciado com antiparasitários apropriados e nas semanas seguintes observou-se uma melhora notável no estado geral do animal, com recuperação do peso e retorno da disposição habitual. Neste caso, destaca-se também a importância do diagnóstico precoce e do manejo adequado das doenças parasitárias, bem como a necessidade de educação dos tutores sobre os cuidados com a saúde animal e do ambiente. Eu também vou falar sobre a fisiologia da infecção. Na fisiopatologia das infecções parasitárias em animais, envolve uma interação complexa entre o parasita, o hospedeiro e o ambiente. Após a invasão, o parasita se adapta ao organismo do animal, utilizando os recursos disponíveis para sua sobrevivência e reprodução. Nos eumintos, como o Toxocara canis, pode ocorrer obstrução intestinal, anemia e desnutrição, já que esses parasitas competem por nutrientes protozoários, como os gêneros Leishmania, provocam uma intensa resposta inflamatória, causando lesões nos órgãos afetados, como pele, fígado e baço. O sistema imunológico tenta combater a infecção, mas os parasitas frequentemente possuem mecanismos de evasão, como a produção de antígenos superficiais. Essa constante disputa pode levar os sintomas como febre, fraqueza, perda de peso e, em casos graves, a morte do hospedeiro. Além disso, muitos parasitas dependem de vetores ou ambientes específicos para completar o seu ciclo de vida, o que torna a dinâmica da infecção e transmissão ainda mais complexa. Compreendendo a fisiologia é essencial para o diagnóstico, tratamento e prevenção dessas doenças. O diagnóstico de doenças parasitárias em animais exige uma abordagem abrangente que envolva exames laboratoriais e, quando necessário, técnicas de imagem. Exame de fezes, permite a identificação de ovos ou larvas por meio de métodos como a flotação e a sedimentação. Hemograma completo pode indicar anemia e eosinofilia, sinais indiretos de infecção parasitárias, sorologias que detectam anticorpos contra parasitas específicos e exames de imagens, como raio-x e ultrassonografia, pode revelar alterações internas como cistos ou inflamações. Endoscopia, que em alguns casos permite a visualização e coleta direta de amostras do trato gastrointestinal. Esses métodos têm limitações como falsos negativos em infecções leves ou em fases iniciais. Por isso, é essencial considerar a história clínica e os apresentados pelo animal para um diagnóstico mais preciso. Os exames laboratoriais são fundamentais para confirmar infecções parasitárias e avaliar a extensão do problema. Hemograma revela anemia, leucocitose e principalmente eosinofilia. Coproparasitológico, que detecta ovos ou larvas nas fezes. Técnicas como flotação e sedimentação aumentam a acessibilidade do exame.
Sorologia, que é útil, né, em infecção como toxoplasmose, leishmaniose. PCR, detecta o DNA do parasita com alta sensibilidade e especificidade. Histopatologia, que é em casos mais complexos, né, como biópsia, podem ser analisadas para confirmação de presença de parasitas em órgãos internos. É fundamental que a coleta e conservação das amostras sigam protocolos adequados para evitar erros nos resultados. Vou falar um pouco, né, sobre os medicamentos, né, sobre controle e prevenção. Os antiparasitários, eles são classificados de acordo com o tipo de parasito que combatem, né, como endoparasitas, né, como vermes intestinais e protozoários, e ectoparasitas, né, como pulgas, carrapatos e sarna também. A escolha do medicamento depende da espécie do parasita, da gravidade da infestação, né, do estado de saúde do animal e do histórico clínico. Os principais fármacos que nós utilizamos, né, a ivermectina, né, que sua ação ela é ampla, né, de amplo espectro contra nematóides, né, os vermes redondos, e ácaros, piolhos, sarnas e alguns tipos de larvas também. A sua administração, né, ela é subcutânea ou oral e dependendo do produto, no caso, né? E nós temos também que ter uma atenção porque algumas raças, como colis, têm sensibilidade genética à ivermectina, né? Então, no caso, seria bom, né, prestar atenção nisso. Nós temos outro medicamento também, que é o praziquantel, que sua ação ela é específica contra cistódios, né, as tênias, e o seu mecanismo ele paralisa, destrói o parasito, né, permitindo a sua eliminação. O seu uso comum, né, ele é associado a outros antiparasitários em produtos de amplo espectro, né. E nós temos também o albendazol, né, e o fenbendazol também, que eles principalmente, né, contra nematóides, né, mas também possuem alguma ação contra protozoários e cistórios. Suas indicações também giardia, ancilostomiase, toxocariase, entre outras verminoses também, né? E é bom ter uma certa observação, porque o fenbendazol ele tem melhor tolerância em animais sensíveis, né? Outro medicamento também é o metronidazol, né? Que ele é um antiprotozoário e antibacteriano, que a sua ação, a sua indicação principal é a giardia, além de infecções intestinais e orais causadas por bactérias anaeróbicas. E seus efeitos colaterais também, eles podem causar salivação, vômitos e, em casos raros, sinais neurológicos. Nós temos também, né, a selamectina e a moxidectina, que é a sua ação, né, que eles são lactonas macrocílicas, né, com ação preventiva e curativa contra diversos parasitas, né, internos e externos. O seu uso, ele é muito usado em programas, né, preventivos mensais, né, e sua abrangência também é pulgas, sarnas, vermes intestinais, larvas migratórias, e vermes do coração também, né. E nós temos também, né, as medidas de controle e prevenção. A prevenção de parasitoses é uma das formas mais eficazes, né, de promover o bem-estar animal e proteger a saúde pública, especialmente porque muitas dessas doenças são zoonoses. Então, nós temos que ter algumas ações fundamentais, por exemplo, educação dos tutores, né? Nós temos que explicar como os parasitas são transmitidos, né? Contato com fezes, solo contaminado, ou também vetores como pulgas e mosquitos. E nós temos também, né, que ensinar a identificar os sinais clínicos como prurido, né, no caso, o emagrecimento excessivo, a diarreia, os vômitos, pelagem opaca também. E nós precisamos também, né, fazer um controle ambiental também, que é muito importante, né, como a limpeza frequente dos canilos, jardins, né, ou áreas externas, a remoção imediata das fezes também, né, o controle de vetores como os mosquitos, pulgas, né, carrapatos. Além disso também, né, a gente precisa fazer uma desparasitação regular. Cães e gatos devem ser vermifugados periodicamente, né, e vale lembrar, né, conforme a idade e estilo de vida, né, urbanos, rurais ou contato com outros animais também. E nós temos os programas preventivos mensais também, bimestrais ou trimestrais, definidos pelo veterinário.
Também nós temos os exames periódicos, né? O coproparasitológico, né? E hemogramas, que ajudam na detecção precoce. E em caso de surtos em canis ou gatos, esses exames, eles são indispensáveis para o controle rápido também. E além disso, nós temos a vacinação também, né? Que, embora poucas doenças parasitárias tenham vacinas, a vacina contra a giardia, ela está disponível em algumas regiões, né? E a vacinação, ela contribui, né, para reduzir a carga parasitária e os sintomas clínicos em animais, né? Animais suscetíveis. Então, vale lembrar sempre dessa atenção, né, do controle e prevenção, né? Além dos medicamentos corretos também.